semana nos trouxe aí a vinha como na parábola do semeador, lá em Mateus 20, em que Jesus nos conta essa parábola, né, que o senhor da vinha sai de manhã cedinho e traz as pessoas para trabalharem em sua vinha, depois ele sai novamente, e ele tem essa passagem que ele diz, disse a esses, aos trabalhadores, né? Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. Então, isso eu acho que nós colocamos aqui como esse convite, trazemos esse convite que Jesus nos faz aí nesse momento de, uma vez que temos essa confiança em nós, recomeçamos, entendemos que ajudar ao próximo nos ajudamos também, entendemos que há confiança no divino, então vamos começar a arregaçar as mangas e sair para a vinha. Né? Quer seguir, Pois Stella, Mar? Vocês. eu estava vendo, né, essa parábola, né, do semeador aí, e quando a gente vai ver essa parábola e ver chegarem os trabalhadores da primeira hora, né, na segunda, na terceira, na undécima, então aqueles que chegaram cedinhos estão trabalhando desde cedo, aqueles que chegaram na última hora, né, na undécima, né, hora, e na hora do pagamento o senhor da vinha vem e paga um dinheiro para quem começou cedinho e paga a mesma quantia para os que começaram mais tarde, né? E não fala nada, né? Simplesmente paga, porque quem paga, paga o que quer pagar, né? Que acha que é justo pagar. E os que chegaram mais cedinho ficam revoltados, né? Todas as vezes que eu leio essa parábola, eu fico pensando sempre em nós hoje, né? Que estamos no centro espírita, né? Muitos de nós fazendo muitos trabalhos aqui e tudo, e fazemos também os nossos trabalhos fora daqui, né? Temos nossos trabalhos na parte material, na espiritual, e falamos isso acho que em todas, desde o recomeço, que a gente vem tentando, né? Ver como é que vai ser esse recomeço no novo ano, tanto na parte material da vida como na parte espiritual, né? E essa parábola sempre nos deixa entendendo que não importa onde nós estejamos, se a gente está cuidando do espiritual ou do material, estamos cuidando sempre de nós, né? Como um todo, neste momento, espíritos encarnados, mas estamos na vida material e devemos nos portar como nos portaríamos como um espírito em desenvolvimento. Não tem uma pessoa desligada da outra, né? O espírito Marisa, tanto faz ela estar aqui no mundo físico como no mundo espiritual, vai ser a mesma coisa. Não tem outro de nós que depois que morre vai para o mundo espiritual e é uma pessoa diferente. A gente é o que é aqui. Aí fiquei lembrando essa coisa da escola da vida, né, que a gente também falou, não foi na semana passada, que a vida física é uma escola. Então, se eu quero melhorar como espírito, eu quero melhorar como pessoa, eu tenho que encarar esta vinha do Senhor, ela nesse mundo físico ou ela com esse olhar espiritual da história, como se fosse Deus, o Senhor da vinha, como se fôssemos nós, os espíritos que estávamos ali trabalhando, né? Servindo ao Pai. Então, eu achei muito bacana essa coisa, né, da gente realmente, até de Estelinha estava num processo hoje de trabalho, assim, não sei se vai dar tempo. Eu disse, Estelinha, aí lembrei logo dela, a gente tem que trabalhar no mundo físico como faria, como espírito que somos, não pensando em matéria, pensando no nosso crescimento espiritual. Como eu vou crescer espiritualmente se eu não aplico, se estou crescendo ou não,
na matéria, já que aqui é escola. Hein, Estelinha, você agora na escola do trabalho. Como é que você aplica a Estela Espírito em crescimento, em desenvolvimento, em iluminação, né? Não tem nem que se estressar. Tem? Pode? Como é que é? Não, Como é que é essa história? eu vou te falar vou te falar o que mudou. Porque quando a gente estava falando sobre o tema, e a gente começou ontem, né? Porque eu falei, eu não estou tendo muito tempo de estudar e eu vou precisar de um suporte. E aí, né, que eu estava trabalhando bastante. Daí, eu estava falando com a Má ontem e a Má falou assim, então, a gente ia falar de trabalho, mas aí a Lina sugeriu, vamos colocar vinha, né? Porque eu acho que fica mais legal. Eu falei, nossa, é tão assim incrível como muda totalmente a percepção do que você está fazendo quando você muda o significado daquilo. Eu acho que quando a gente fala, se o tema da palestra fosse trabalho, a gente parece que fica com aquela sensação assim, nossa, então a gente vai falar tanta coisa de trabalho, né? O que será? Mas quando você fala vinha, fala, nossa, que interessante, deixa eu pensar o que essa vinha significa. Então, isso, assim, eu tenho passado essas 2 semanas com muito trabalho mesmo, mas quando eu pensei isso na vinha, e me deu essa perspectiva, então a gente está num campo, a gente não está trabalhando como escravo, como obrigação de trabalho, porque a gente não tem outra escolha, eu sou obrigada a trabalhar como um castigo. Porque, né, muitas vezes a gente pensa assim, a gente tem até uma história aí entre Adão e Eva de castigo, a gente é castigado, então né, a serpente vai restejar o resto da vida, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, vai trabalhar e vai sentir dor. E quando você passa numa perspectiva de campo, foi isso que me sugeriu, uma abertura da vinha. E o pouco de tempo que eu tive, que eu fui estudar um pouco sobre a vinha, me encantou. E juntou com o que a gente conversou, você mandou uma mensagem lindíssima para mim, Marisa, essa coisa da gente ser colaboradores divinos. Ou seja, está tudo em movimento. Tudo está trabalhando, né? O pássaro está caçando alimento, né? Os vermes, a terra está girando, tudo está no movimento. Então, por que só eu acho que eu poderia não estar em comunhão com esse movimento? Por que a gente não estaria fazendo parte disso? Né? A gente tem que estar em comunhão com isso. E nisso, servir utilmente, que foi a frase que você usou. Quando a gente decide fazer isso, que o nosso espiritual ele seja aplicado na parte material como um serviço útil. Útil. O trabalho, na definição dos espíritos, é qualquer ocupação útil. Então, se eu estiver numa posição de trabalho, seja qual for, já não é a minha profissão. E eu fiquei pensando nessa passagem pela primeira vez, nessa questão dessa parábola, porque a princípio parece uma coisa muito injusta. Né? É uma parábola que a gente tem que, assim, ouvir vários. Eu já ouvi vários palestrantes e cada um traz um tópico, porque a princípio, para mim, eu acho assim, como assim? Que ele chegou no final e ganhou a mesma coisa. Mas agora eu fiquei pensando uma coisa interessante. Quando o Senhor, né? Porque aí Jesus vai fazer todo um paralelo com relação ao trabalho da vinha com o reino dos céus. Então, é nessa proporção, a gente não está falando na lei trabalhista, a gente está falando no reino dos céus, um Senhor vem, então ele já coloca ali aonde ele está falando, em que nível ele está falando desse processo. E eu fiquei pensando, quando ele chega para recrutar os primeiros trabalhadores, todo mundo se apresenta sem se preocupar. Não, eu sei, tá bom, eu vou agora, mas se o cara aqui do lado for mais tarde, se vai pagar a mesma coisa, eu vou ganhar mais. Assim, não teve essa barganha do antes. Tanto que no final, quando eles questionam, né, o senhor da vinha fala assim para eles, mas a gente não combinou isso? Eu estou sendo justo com o que a gente combinou. Então, eu acho que essa disposição de se apresentar para o trabalho, mediante um acordo, né, seja ele a gente pensar no financeiro, mas tem muito trabalho que a gente faz como ocupação útil que não é remunerada, e a gente se sente gratificado do mesmo jeito. Então, traz uma outra perspectiva, assim, da gente olhar o trabalho nesse campo, né, nessa vinha que Jesus coloca tão bem, que é a questão mesmo da ação, do plantio, da colheita, de orientação, que é o que o mundo espiritual faz com a gente. Nossa, foi assim, uma ferramenta muito útil para passar esses dias de trabalho, dessa ocupação útil bem pesada. É bom, né? É bom essa. Eu acho que quando a gente fica muito envolvido na nossa vida material, nas preocupações com no nosso dia a dia, é muito difícil de
perceber esse lado espiritual que a gente tem em tudo, em todos os momentos, não é mesmo? Então, o fato de a gente estar, assim, constantemente, tentando entender a parte espiritual, mas prestando atenção em trazer isso para o nosso no nosso físico, para o nosso dia a dia, porque a gente está fazendo a toda hora, é fundamental, porque muda a perspectiva, né. Então hoje você não está mais ali só fazendo cumprindo uma carreira, um trabalho ali para receber um dinheiro para sua sobrevivência. Não, você está prestando um serviço para ser útil naquele momento, e aquilo está te trazendo um crescimento espiritual também, não é só o dinheiro, não é só, não é só, você não está fazendo aquilo somente por uma troca, a gente pode até pensar que está, né, fazendo aquele trabalho somente por uma troca material, mas na realidade, conforme a gente vai, entendendo os processos do trabalho em nós, conforme a gente trabalha e cresce, aprende, o nosso espírito também cresce, não é verdade? Então assim, é essa vinha que é tanto a gente Jesus traz a gente aqui no material, Deus traz a gente para o material para fazer um processo de aprendizado, para fazer um processo de crescimento, de evolução, porque conforme a gente vai lidando, conforme o espírito lida com a matéria, ocorre um progresso, tanto material como moral depois, não é isso que a gente vai estudar no livro dos espíritos. Mas se você não trabalha, o que que acontece? O espírito fica naquela infância, né? Ah, pai me dá isso, pai me dá aquilo. Eu não vou sair daqui do meu berço porque eu não tenho capacidade, eu não sei fazer. Mas não, o processo é a gente, conforme a gente vai fazendo, vai passando pelas experiências, o espírito amadurece, cresce, aprende e começa a fazer mais e mais e mais. Então, o trabalho uma ferramenta, né, para a gente conseguir fazer isso. Então, acho que é um outro olhar hoje, não é mais uma obrigação de fazer isso. Né? E uma coisa que Emmanuel traz nesse texto sobre a vinha, que está lá no Pai Nosso, ele diz que este planeta não é um barco desgovernado. Né, então a vinha, ela não está assim à toa, como diz Estela, existe um senhor da vinha, existe o que fazer ali, existe um trabalho a fazer, e não importa o tempo que nós temos, quando nós fomos chamados, ou quando nós, né, o importante é assim, quando nós respondemos ao chamado, ao convite. Porque acho que o convite está sendo feito constantemente, na primeira, na terceira, não é, na undécima. O pagamento não é em como na matéria, em dinheiro, não é, você trabalha 1 hora, você recebe o equivalente àquela hora. Não, no espiritual é muito diferente isso. É. Vai ser de acordo com o que realmente você faz de coração e que aquilo lhe dá um retorno transformador. Não é fazer por fazer. Por isso que a gente tem que ligar esse sentido à vida material, porque o serviço útil, né? Eu até estava vendo aqui, né, você botou sobre o trabalho ser uma lei, né? Uma lei de Deus, é uma lei natural, o trabalho é importante, mas eu achei bacana esse modo de Emmanuel trazer como um serviço útil, como a mãe de André Luiz traz no nosso lar, é um serviço útil, porque ele ajuda a se transformar. Então, ele é uma lei, ou seja, ele é necessário que ele aconteça, mas é necessário que a gente mude o olhar para com o trabalho material e para com o trabalho espiritual, porque muitas pessoas se juntam para fazer um trabalho voltado para o espiritual, para a caridade, para o bem-estar do próximo, mas olham naquilo também, têm aquela visão de que, poxa, fulano não agradeceu,
né? A gente está aqui o dia todo fazendo e dando. Você viu como aquela pessoa veio aqui pegar a cesta básica, parecendo que a gente tinha obrigação, sabe? Então, fica, às vezes, no movimento do trabalho, fazendo determinadas conjecturas que atrapalham a fluir o exercício do trabalho útil, do serviço útil. Da mesma forma, no trabalho material. Você vai para o escritório, para o trabalho, para seja lá o que você faz na vida, e aquilo ali parece um estorvo. É o pior dia da sua vida, é a segunda-feira, porque é o dia de ir para o trabalho, porque vai encontrar aquelas pessoas, porque aquele salário é muito pouco, porque fulano ganha mais, porque isso que se deu para um, mas não deu para o outro. Sabe? Então, aquele momento de exercício transformador, porque é assim que os espíritos dizem. É um serviço útil, porque é através do trabalho que você se transforma como pessoa, que você já faz aquele serviço, que você sabe que no fim do mês o salário é tal, e você faz ele sem pensar nisso e, às vezes, até agrega outros trabalhos, porque fulano não pôde fazer, está atrasado, porque o filho está doente em casa. Não, deixa aí que eu faço para você. Ah, mas você vai ficar até mais tarde? Fica, eu posso ficar, não tem ninguém me esperando. Então, você, às vezes, quebra o galho de um funcionário, de um colega, quebra o galho para o patrão, sem esperar que aquilo tenha uma resposta financeira necessariamente. Pode até ter, mas não que você esteja fazendo com esta intenção. Você está fazendo para ajudar alguém. Está fazendo porque pode fazer e a outra pessoa está em apuros. Mas aquela mulher nem dá bola para mim, nem quebraria o meu galho se o caso fosse comigo. Então, sem fazer conjecturas. Esse é o grande lance, né? Como o senhor Davinha explicou aos trabalhadores da última hora, né? Da primeira hora. Não tem que... Por que aquele que tem que dizer que chegou primeiro e trabalhou mais? Quem disse que os que chegaram por último não trabalharam mais do que eles que já tinham o dia todo, pararam para almoçar, descansar, e os outros tiveram que correr para poder alcançar aquele volume de serviço a ser feito, né? Às vezes a gente entra numa empresa que funciona assim e você não pode medir o seu trabalho, porque você trabalha no turno da noite, o outro é de manhã, e então você trabalha mais. Não necessariamente, né? Então a gente está, o nosso ritmo ainda é esse. A gente não vê o trabalho de uma forma geral, tanto o trabalho caritativo como o trabalho material, como dentro da lei de Deus. É uma lei. A gente precisa disso para poder crescer espiritualmente. Pode uma coisa dessa? Se iluminar. Olha que coisa bacana. Esse Emmanuel é danado, né? Esses espíritos é iluminação interior através do trabalho. Porque você tem que tirar a sua mente da zona de que o trabalho é a obrigação, é aquela obrigação chata, é aquela obrigação, não. Ali é um lugar onde eu vou me aplicar, tanto quanto eu vou me aplicar na escola, porque eu quero me formar nisso ou naquilo, naquele curso que eu estou fazendo, no centro espírita que eu frequento, naquele trabalho que eu faço, de aulas, ou de crianças, ou de limpeza, ou da cantina, onde eu esteja localizado, ali é o meu campo de trabalho. Então, é um serviço divino sempre. É uma coisa, viu? Isso é muito importante para quem quer recomeçar. Eu comecei já a pensar desde o recomeço, do primeiro dia do ano que a gente começou com essa história de se preparar para mudanças dentro de um ano, não é fácil. Tem que mexer em várias áreas aí da nossa vida e a gente tem que se preparar para isso, para parar de pular ondinha mesmo, porque as ondinhas não dão em nada. Não, Lina. A Cláudia parece que colocou alguma coisa aí. Como saber a hora de sair de um emprego? Quando entra na empresa um chefe novo, querendo fazer muitas mudanças, agressivo, que não respeita as diferenças, que não ouve, que não respeita as aptidões e te coloca para fazer serviços fora do que havia sido o motivo inicial de entrar na empresa. Quando é hora de dar um basta e nos lançar a novos voos e novas oportunidades?
Como fica a questão espiritual? Devemos ser submissos, sem amor próprio e sem respeito a nós mesmos? Isto nos fará bem ao espírito? Olha, Claudinha, que sabemos, quando sabemos que estamos alimentando ao ego ou ao espírito? Esta seria a minha pergunta. Menina, danadinha ela, né? Mas é isso. Você pode fazer a mudança, né? A gente pode fazer a mudança que quiser na vida quando nos sentimos incomodados, mas devemos sempre lembrar que, normalmente, estamos sempre no melhor lugar e na melhor hora e com as melhores pessoas, não melhores porque elas são melhores, não são bacanas, não. Com o melhor grupo para fazer com que nós cresçamos. Porque não vamos nunca encontrar um lugar, Claudinha, ou um trabalho, ou uma família, que não tem problema nenhum. Que a gente vai entrar lá, vai ganhar muito bem, a turma é ótima, o patrão é maravilhoso. Quando eu quero faltar, ele nem desconta, está nem aí. Não preciso fazer hora extra quando eu não quero. Onde é esse lugar? Nem na Bahia tem. Então, ou então aquela família que não tem problema, não, tudo ótimo lá em casa, tudo, o salário eu pago tudo, tá tudo. Não tem. Então, não adianta, sabe, vestir um santo e desvestir outro, sair. Então, claro, se um lugar lhe incomoda demais, né, você tem que procurar outro que incomode um pouco menos. Mas temos que ter cuidado para a gente não ficar entrando e saindo de excelentes oportunidades, que às vezes aquela oportunidade com aquela cara bem feia, né? São aqueles presentes que vem mal amanhado, assim, que você olha, ninguém quer. Ó, pega aí o que você quiser. Aí vai todo mundo naquelas caixas bonitas, né? Então, a gente faz esses amigos assim, né? No Natal, aí vai todo mundo naquelas caixas muito bonitas, e quando abre, tem uma bobagem lá, né? E, às vezes, tem um pacotinho lá, quando você abre, uma coisa bem bacana. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, já dizia minha avó. Então, Cláudia, pense bem. Pense em todos os pontos, pense também se você, por acaso, não pensar que está submetendo-se a alguém ou a alguma coisa, você está apenas entrando num desafio muito forte, que vai levar em conta a sua paciência, a sua perseverança, o seu senso crítico, a sua vontade transformadora de mudar aquelas pessoas e aquele lugar. Às vezes a gente entra numa enrascada assim, né? Você vai ver, daqui a pouco aquele pessoal lá está todo mundo me amando, né? E aí você faz por onde e as coisas acontecem, né? Tem uma frase bonita, não sei de quem é, que fala: onde você estiver, seja a luz desse lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa também, Cláudia, porque a gente passa por trabalhos diferentes, empregos, trabalhos, profissões, e a gente acha sempre que assim, né, passa por desafios mesmo, porque é esse o objetivo, que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, a nossa paciência, a nossa tanta coisa que a gente vai vendo, que à medida que a gente vai conquistando, a gente vai tendo outras experiências diferentes. Talvez essas pessoas que você, como a Marisa disse, está se relacionando agora, são pessoas que mais para frente você não vai precisar mais passar por isso, porque você já vai ter feito o trabalho com você. Então, assim, tentar ser a luz do lugar. Às vezes, você com a tua atitude, como diz, né, Francisco de Assis, que disse, ir de pregar o evangelho, se precisar, use palavras. Então, assim, a tua atitude, a tua conduta diante disso, que não vai ser fácil, a gente não está falando que é fácil, mas assim, a consciência disso, de que você pode fazer, que está no teu alcance, a oração antes de entrar no trabalho, pedir força, sabedoria. E a Alina separou um material aqui, eu estava aqui pensando na sua história, comparando com a minha também, e pensando, e tem uma frase que está, Leon Denis fala isso, a Alina colocou aqui, que é do problema do ser, do destino e da dor. Fala que a dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. Então, assim, olhe no prêmio sempre, né? O que eu vou tirar disso tudo? Sabedoria. No pior das hipóteses, sabedoria, que acho que é um pouco do que o Adriano colocou aqui, né?
com relação àquilo que o trabalho traz para a gente, aquilo que vai desenvolver na gente, nosso progresso moral, intelectual. Então, é um pouco da gente mudar também, ok, para que eu estou vivendo essa experiência? Por que eu fui colocado numa situação? Para que um chefe desse? O que, que eu vou fazer com isso? Eu acho que é a coisa mais difícil da gente encarar e tentar mudar, mas é o que vai te dar recurso para conseguir sair dessa. Se você sair, decidir ficar, não vai fazer diferença, sabe? É mais assim, o que eu vou sair diferente da situação? Eu vou ficar diferente saindo, vou ficar diferente ficando? Mas desde que eu tenha essa consciência, talvez essa mudança um pouco do pensamento da própria vinha, né, do que você faz com o vinhedo, do plantio da uva, que é justamente isso, que é o plantio, que é o regar, que é enxerto muitas vezes, que é pressionar a uva para sair o vinho. Então, tem tanta coisa dentro da vinha que a gente pode colocar na nossa vida, direcionar os ramos para ir no lugar certo, está dando frutos, onde é que essa vinha? Lembra que no próprio livro dos Espíritos está lá, é dos Espíritos que tem a vinha, não é? O Espírito pede para Kardec desenhar uma vinha, para justamente ver, a gente tem que estar ligado, nós faz essa outra comparação, de nós sermos esse ramo, né? De estar ligado à vinha como nessa fonte. Então, só dá para enfrentar esses momentos assim desafiadores, porque são, e não são fáceis de passar, é bom te contar depois, mas na hora de passar é difícil. Mas lembrar dessa conexão que a gente tem com a espiritualidade, a gente não está sozinho, pedir essa força, pedir essa clareza, antes de tomar qualquer decisão, porque é fácil falar, né, vou tomar decisão, vou sair, mas se não tiver resolvido na gente, muito provavelmente a gente vai para um outro emprego com as mesmas personagens, para a gente poder passar a mesma coisa até que isso se internalize na gente, né? Então, enquanto a gente também não passa por isso ali, seja assim, tentar ser luz onde a gente estiver, não dá para ser uma luz gigante, lembra, né? Uma chama de um fósforo já ilumina uma sala escura. Acho que é um pouco disso. Eu também não sei se ajuda, mas eu fiquei pensando porque não é uma situação fácil essa, realmente. Eu acho que essa questão também, tem uma frase de Emmanuel nesse mesmo texto da vinha, que diz que a terra é a vinha de Jesus, e que aí ele está trabalhando e assistimos à transformação das criaturas que de experiência em experiência se lhe integram ao divino amor. Então, a cada experiência que nós vamos passando, nós vamos evoluindo e percebendo que o amor é a resposta, realmente é esse amor que a gente está procurando, é a lição maior, a lei maior, não é? A gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e nos olharmos uns aos outros com o amor que nós sentimos pelos nossos filhos. Né? Então, amar ao nosso próximo dessa mesma forma. E acho que isso que a Estela falou, para mim, me tocou muito, porque é isso, onde eu estiver, o que eu tenho dentro de mim que ressoa com essas coisas que estão acontecendo fora, vão seguir comigo, eu vou estar ali, né? Todos os problemas que eu tenho dentro de mim, que são reflexos daquilo que algumas em resposta em reação às coisas que estão vindo de fora, elas me pertencem, são minhas. Onde eu estiver, os triggers, né, as coisas que vão dar início a isso, vão estar dentro de mim da mesma forma. Então, a vinha, ela é dentro de nós, ela não é fora. O reino de Deus, ele está sendo construído dentro de nós. Então, não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, o que as pessoas estão fazendo comigo, é o que eu estou fazendo com isso, né? Quanto essa experiência está me trazendo mais perto de Jesus, o quanto essa experiência está abrindo dentro de mim esse amor divino, que é o nosso goal aqui, que é o nosso objetivo aqui, porque a gente esquece disso também. A gente se perde a minha carreira, a minha profissão, mas né, não põe no final, o final mesmo, que é o quê? Que é aprender a amar, no final das contas. Né? Estamos aqui para fazer isso. Crescer intelectual, crescer moralmente, crescer no espiritual. Estamos aqui para evoluir como espíritos. Não? Então, acho que a só questão de
que a Cláudia coloca: "Como é que eu sei se eu estou alimentando o meu ego ou se eu estou alimentando o meu espírito?". Essa questão são perguntas que a gente tem que se fazer sempre, mas a minha resposta não vai ser a sua resposta, né. Nós estamos aqui, assim, a resposta talvez seja o que eu quero dizer, o meu caminho não vai ser o mesmo que vai funcionar para todo mundo, cada um tem dentro de si as suas questões a trabalhar, que a gente vê aqui nesse momento, e não adianta a gente colocar numa caixinha, todo mundo vai ter a mesma coisa, todo Uhum. mundo vai ter a mesma resposta, não é? Cada vez que a gente abre o evangelho, a gente vai ver lá que cada um teve uma resposta diferente, Maria Madalena teve uma resposta, Joana de Cusa teve uma resposta diferente, Zaqueu teve uma resposta diferente, Pedro teve uma resposta diferente, tudo de acordo com o que cada um tinha dentro de si, com o que cada um era, naquele momento. No final das contas, todos nós vamos chegar lá, todos nós vamos ser espíritos puros, mas o processo de cada um vai ser diferente, né. É. A grande lance é a gente saber que Jesus, por ser já um espírito crístico, já ter passado essas pendengas que hoje a gente passa, ele sabia dar essas respostas claramente nas atitudes dele, não a cada um, tanto que cada um, como você disse, né, Lina, cada um teve o seu tempo e tem o seu tempo, não tem jeito. Ah, é o ego ou é o espírito? Se está me impacientando, me agoniando, me irritando, é o ego. Porque se eu já estivesse utilizando a minha força espiritual, eu iria fazer outra análise. Então, sempre que a gente se sente ainda assim, claro, não tem jeito. Mesmo que a gente veja assim, o que é que Jesus faria? Totalmente diferente do que a gente faz na hora, que é chutar o pau da barraca e ir embora, entendeu? Ele faria diferente, senão ele tinha feito isso há 2000 anos atrás, quando ele veio ter com a gente. Quem de nós iria ficar com aquele serviço de evangelizar aquele povo embrutecido? Um negando, outro traindo, outro querendo isso, aquilo. Não, e ele foi lidando com um, com o outro, com as fragilidades de um e de outro, porque as dele já estavam sob a guarda dele, sob a posse dele, sob o uso dele. A gente ainda não está acostumada a usar essa potencialidade que a gente tem no espírito, que Jesus já tinha e praticava o uso delas. A gente pratica ainda essas fragilidades nossas, esses ímpetos, essa força assim, ó, ai não, isso está me sufocando, até logo, adeus, sabe? E a gente faz isso, é o que a gente sabe por enquanto. Mas a gente sabe que agora que não vai ficar assim por muito tempo, não deve ficar. Então, da próxima vez que alguma coisa parecida acontecer, eu vou ter que ter um olhar menos abrasador do que eu tive na vez anterior, porque senão eu nunca paro de repetir as desistências, como a Cláudia botou. É submissão? Eu tenho que ser submisso? Não, não tem que ser submisso. Mas você tem que ser simples o tanto que você puder, para não deixar que aquilo tudo lhe atormente. É buscar a simplicidade da vida. O que é que eu quero de um lugar onde eu vou me relacionar com as pessoas dentro de um trabalho? Eu não vou poder modificar tudo, eu não vou poder mudar todo mundo, eu não vou fazer com que todo mundo goste de mim do dia para a noite, todo mundo me aceite, que meu patrão agora veja as qualidades que eu já tenho e me pague o dinheiro que eu mereço. Ele não tem esses olhos ainda. Eu vou ter que ter um tempo aqui me adaptando a esse novo lugar. É mesmo que sair da Bahia e ir para São Paulo, imagina. Um baiano acostumado com aquela coisa leve, devagarzinho. Entra em São Paulo, né? Eu me digo, menino, porque o povo naquele tempo adorava ir para São Paulo. Que coisa, né? O que atrás de uma vida melhor. Lá está uma vida melhor. E aí depois você vê as pessoas solitárias morando nas favelas, não conhece o vizinho, não, sabe? Que o pai e a mãe ficaram lá, nunca mais viram. Você vê a solidão que é, mas foi um desafio enfrentado, né? E as pessoas são felizes dentro daquilo que conquistaram. Ninguém fica chorando. Eu nunca vi nenhuma.
eu sempre vejo aquela, não, tenho saudade da minha casa, lá no meio do mato, com minha mãe, meu pai, meus irmãos, nunca mais eu vi ninguém. Tem até os programas lá brasileiros, né, que fazem o reencontro das famílias. É. Então, mas cada um foi enfrentar o seu desafio, né? Uns com mais sucesso, outros com menos, mas é a vida, a gente faz isso todos os dias quando acorda. Quando acorda, você levanta, já é. Você não sabe se a cafeteira vai funcionar, se a máquina vai quebrar, se o carro está direitinho lá fora, ou se o pneu está furado, se a ponte vai abrir, vai fechar, e você vai. Sabe? Então, tudo é uma expectativa. Então, você já tem que acordar assim, paciência, ó Senhor, faz aquelas orações bem zen, assim, para ir devagarzinho com a vida. Porque a vida ela vai funcionar não para nos maltratar, mas ela é a escola da vida, é assim que se chama. Então, a escola ela começa a funcionar mais cedo do que a gente acorda. Ela já está lá, todo vapor. Olha, para você hoje vai ser assim, para ela assado, para mim é outra coisa. E lá se vai a gente, pedalando nela. E a gente tem que colocar. Ali eu lembrei muito daquela de Marta e Maria, né? O coração de Maria e as mãos de Marta. A gente tem que colocar o coração na materialidade da vida, né? O espírito e a matéria caminhando assim, ó, unidinhos, porque na hora que a coisa apertar na matéria, o espírito é que vai respirar e vai dar um suspiro. Espera aí, calma, vamos pensar, senão a gente não pensa. Agora, a gente não vai andar feito bipolar, feito duas personalidades, né? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Quando a gente reza e pede uma ajuda a Deus e vem aquela ideia de não, mas o Espírito veio aqui e me soprou. Não, não. Só veio alguém assim, cutucou lá, tirou um pouquinho das nuvens, da impaciência, das sombras, de cima da nossa luminosidade. E aí a ideia vem de nós mesmos, é como Lina disse, a vinha somos nós. A fonte também está em nós. Agora existe todo um corpo maravilhoso, né, no mundo espiritual, regido por nosso Mestre Jesus, que faz com que as coisas sejam minimizadas para que a gente possa suportar, né? E aí, Lili? Não, maravilhoso tudo isso. Acho que cabe tanto, né? Porque a gente passa, todo mundo passa as mesmas coisas quando está na ocupação útil. Porque a gente fala de trabalho, a primeira imagem que vem é que a gente está trabalhando em algum lugar, mas não necessariamente, né? Temos uma ocupação útil, podemos estar. Eu acho que uma mulher que está em casa cuidando de filhos e da casa, ela pode não estar trabalhando no escritório, mas a ocupação útil, sim, tremenda. Então, pensar nisso tudo, quanto cabe essa questão do trabalho, essa questão da vinha que a gente está trabalhando, eu também aqui com a Lina, falei, a sua vinha são as duas bebês, né, que ela está agora ajudando aí, né, cuidando do raminho, para que elas cresçam, né, bonitas e alegres e fortes e tudo, a gente está ali, ela está a vinha da Lina tem duas florzinhas agora, bem tenras, que ela está assim regando de pouquinho. Então, acho que vale para caramba tudo que foi falado, essa questão mesmo da gente trabalhar a gente, da gente conseguir trazer recursos, olhar aquilo como ferramenta mesmo, como o Adriano está colocando aqui. É um exercício mesmo, um exercício de virtudes. Eu concordo plenamente, Adriano. Ele falou que o trabalho talvez seja onde somos mais desafiados no exercício de algumas virtudes, como a paciência, a compreensão, a colaboração, o socorro com a palavra para com o colega. Por isso, entendo que devemos ver o trabalho como uma chance para o exercício do nosso melhoramento e, dessa maneira, ele ficará mais leve. Eu acho que se a gente olhar isso mesmo, concordo com você, é isso, esse exercício das nossas virtudes é que vai trazer a sabedoria, aquilo que vai trazer dor, muitas vezes, não vai ser assim um passeio no parque, mas o resultado, diz Leon Denis, que a dor ela vai trazer sabedoria. E essas lutas vão trazer vitória, com certeza. A gente vai olhar para trás, mesmo que a gente não tomou a decisão certa, ou que a gente não está conseguindo levar como a gente deveria, e o nosso ego está falando mais alto, mas também é um aprendizado, também está válido. E eu achei bacana que a Cláudia colocou aqui, que a Má fala que quando não dermos conta, teremos tempo para tentar novamente lá na frente. Tempo é o que não falta. Exatamente, exatamente. Mas assim, a intenção é que a gente faça lá na frente, mas que a gente faça melhor lá na frente, né? Que a gente faça esses desafios daqui
que incorporem em recursos para que a gente, quando for tentar lá na frente, tentar melhor. Porque senão também não valeu de nada, né? Se a gente também só falar, tá bom, eu tenho esse tempo todo aqui, mas se eu também não trabalhar nesse caminho, se eu não trabalhar na vinha, não vai dar só para colher a uva, né? E o vinho depois. A gente vai ter que trabalhar ainda, né? Nem se for para começar a arar a terra, a semente, tudo isso. Por isso, essa comparação da vinha, que eu achei bonita demais, de pensar na questão do trabalho como uma vinha que tem todo esse trabalho de paciência, né? Que o Pedro está falando aqui, a paciência, a colaboração, o socorro de um amigo, você parar, servir utilmente, como a Má falou, que me encantou tanto. E eu estava, quando pensando nessa questão aqui do trabalho, e até o Tom, meu marido, falou para mim, puxa, tem um texto tão bacana do poeta libanês Khalil Gibran. E eu peguei aqui rapidinho, eu falei, nossa, realmente, se você colocar o trabalho segundo Khalil Gibran, você pode ter a poesia inteira, mas ele faz uma coisa assim tão bacana, ele pergunta como é trabalhar com amor. E são 3 frases assim que eu achei fantástica para a gente pensar a beleza do que ele está falando. Ele fala que trabalhar com amor é tecer o pano com fios arrancados do coração, como se o vosso bem-amado fosse usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se vossos bem-amados fossem viver nessa casa. E ele fala, e é semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se o vosso bem-amado fosse comer a fruta. É dar todas as coisas um sopro do vosso espírito e saber que todos os abençoados, ele fala, defuntos, estão à vossa volta a observar-vos. E aí cabe naquela definição de defunto, que eu descobri recentemente, que defunto é aquele que cumpriu a sua missão. Então você imagina, né? Você fazer tudo isso com esse amor, como se realmente a pessoa que você mais ama vai usufruir daquilo, que é um desafio também. Porque muitas vezes você tem que fazer coisas na sua ocupação útil que você nem gosta daquela pessoa que você está fazendo. Mas se você pensar, se fosse o meu ser amado, se fosse para alguém que eu prezo demais, a gente põe o coração diferente naquela ocupação. A gente vai fazer diferente. E o quanto que o nosso espírito vai receber esse sopro, porque reverbera sempre na gente primeiro, passa pela gente primeiro. Então, tudo que a gente for colocar na nossa ação vai passar primeiro pelo meu espírito, eu vou me beneficiar primeiro daquilo, para depois sair de mim e atingir o outro. E lembrando que esses defuntos, né, ou seja, esses espíritos que completaram sua jornada, são nossas testemunhas, estão ali do lado, vai, né, vai dar certo, vai conseguir, a gente dá uma forcinha aqui. Essa certeza de que, por mais desafiador, a gente tem a chance de tentar de novo, sim, é fantástico. Saber que a gente não faz sozinho e saber que a gente tem, sim, todo esse processo, essa comparação que o Evangelho nos traz e a figura de Jesus, que traz essa parábola para a gente poder entender um pouco mais do que ele está querendo dizer de uma forma mais simples, e ao mesmo tempo é que há tanto estudo para chegar naquilo que ele disse tão simplesmente. É muito bacana. Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui quando o Adriano falou isso sobre o trabalho, Leon Denis coloca que o trabalho é um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições e contra as nossas tristezas. E isso é uma verdade, porque muitas vezes a gente está tão afetado por alguma situação, por alguma coisa, por alguma tristeza, e você se entrega ao trabalho com afinco, com amor, e aquilo vai refazendo, a gente vai nos afastando da nossa própria, né, ideia fixa, daquela monoideia, às vezes, que você fica pensando somente em coisas negativas ou em coisas que entristecem, você sai daquilo, é uma coisa que tira você daquele círculo vicioso, né? E ele fala também que o trabalho é a comunhão dos seres. Por ele nos aproximamos uns dos outros, aprendemos a auxiliarmos, a nos unirmos. Daí a fraternidade soar em paz. Então, veja, e acho que quando você coloca isso que a Estela falou, você muda a visão de trabalho para servir, não é servir. Eu estou fazendo esse
essa coisa aqui que eu posso, que eu tenho a capacidade de fazer, como se fosse para meu filho mais bem amado, né, o ser bem amado. E não importa para quem é, mas quando a gente faz isso e começa a treinar a fazer isso sempre, todo mundo que se aproximar de você vai sentir essa vibração. E você vai estar se tornando um irmão para todos, né? Vai se formando uma família mesmo. E a gente vê isso no centro, é muito mais fácil, porque logo, lógico, todo mundo chega no centro espírita com essa busca, né, de algo espiritual, algo mais de ajuda, de consolo, de conforto. Tá todo mundo que vai lá e está trabalhando lá, tá procurando trazer o melhor de si, confortar, trazer ajudar quem está chegando ali. Mas se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia, né, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para onde quer que estejamos, o mundo se transforma no templo, não é? Nós trazemos o templo para fora das paredes da igreja para fazer tudo ser como porque a religião não como uma Um dogma, né? não como um dogma, mas como uma forma de se ligar com o divino, que está em tudo, em todos. Mas se eu vejo Deus que está na pessoa que está ali do meu lado, não tem como não amá-lo, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, né. Então fica uma coisa que é um treino, é um processo de aprendizado que a gente porque é muito fácil a gente ver o que está errado no outro, é muito fácil a gente ver o que está nos perturbando, o que o outro nos perturba, né, porque a gente não olha para dentro de nós mesmos para perceber que a perturbação está em nós. Então eu chamo o espírito de obsessor, mas eu não vejo que sou eu aqui que criei esse primeiro pensamento para atrair esse espírito para perto de mim. Da mesma forma que quando eu faço como o Khalil Gibran coloca ali, se eu faço tudo como se estivesse fazendo para um ser amado, claro que eu vou atrair quem? Seres que me amam, né? É um dar e receber. Então, se o trabalhador que chega na 1ª hora, ele está dando o quê? Ele está dando talvez tudo que ele tenha, não é? É como a esmola, o óbolo da viúva. Não é a quantidade do que ela deu, do que ela ofertou, ela deu tudo que ela tinha. Né? Se eu dou tudo que eu tenho, todo o meu amor, todo a minha capacidade de estar ali presente naquele momento, não importa o tempo, né? E esse serviço útil é isso mesmo, porque se o serviço é útil, eu tenho que ter prazer em executá-lo. É preciso que seja um prazer, né? Como Lina disse, então eu vou para um lugar, não importa se é um templo ou se é um escritório. Eu ali sou uma pessoa a serviço de quem? De Deus, porque eu estou aqui viva para ajudar as pessoas e ser ajudado por elas. Então, a remuneração primeira que eu vejo quando eu estou servindo no centro é essa remuneração espiritual, essa paz de espírito, essa satisfação, pelo prazer que a gente tem nessa troca de experiências, nessa troca do aprendizado. Isso nos alimenta. Quando eu estou no trabalho, é uma coisa mais técnica, é uma coisa mais voltada para realmente a eficiência da vida prática. Mas eu também tenho que ter prazer com aquilo. E se o outro é um pouco difícil, a pessoa que está de frente de mim, a pessoa que me dirige, ou a pessoa, eu vou ter que olhar assim, como um familiar difícil, como alguém que eu vou ter que conviver e que eu tenho que dar o melhor de mim para que a gente não crie né, duas paredes se batendo, né? Que a pessoa sinta que quando eu estou ali com ela, eu tenho prazer de fazer o que eu faço, não importa a cara feia que ela faz, não importa o muxoxo, não importa nada. Eu estou ali para fazer um serviço. E esse serviço vai me dar prazer e remuneração material naquele momento. Só que a remuneração espiritual vai vir junto. Eu não quero chegar no fim do mês e apenas pegar um cheque. Eu quero pegar o cheque e minha saúde emocional e espiritual está intacta. Senão eu pego o cheque e vou pagar o hospital, o médico, os remédios, entendeu?
vai virar um inferno, né? Então, eu mudo de emprego, mas o inferno eu estou levando comigo. Minha vinha está contaminada, minha vinha não está aberta ao plantio, né? As sementes prosperarem. Tudo que joga nela endurece. Então, eu é que tenho que me mover, eu é que tenho que me melhorar para saber que eu faço parte de um contexto de vida, né, física e espiritual, e que quanto mais eu saio do trilho, mais eu me firo, não me estimulo, não cresço. Então, é questão de decisão. Agora, claro, eu posso deixar para depois, muitas coisas a gente posterga. Olha, se tudo pudesse ser feito hoje. Não pode. E às vezes a gente se empolga e quer abraçar, né? Tudo ao mesmo tempo, mas não pode. Então a gente vai ter que ir na medida do que suporta fazer. Mas precisamos sempre nos esforçar mais, já que queremos sorrir mais, já que queremos fazer mais pessoas sorrirem, temos que nos esforçar. Porque todo trabalho, seja prazeroso ou não, ele exige esforço. Só que o trabalho com prazer, ele vai trazer prazer, não é? É isso Tem mesmo. mais coisas aí? Não, só fiquei pensando, né, quando você comentou de Jesus, com o que ele fazia com as pessoas que ele se relacionava e todas as situações que ele teve que lidar e a capacidade dele, né, de entender cada um dentro do seu momento, eu fiquei pensando nisso, né, e o título do texto do Emmanuel é A Vinha do Cristo. Então ele fala que onde estiveres, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Ou seja, ele faz o trabalho que Cristo faz conosco, que Jesus faz conosco, como Jesus nos vê dentro da vinha dele, né? E ele segue falando: o trabalho é para o bem geral, porque o Senhor concede a cada cooperador um material conveniente e justo. Então, assim, a ferramenta que ele nos dá é conveniente e justo. Então, a gente não está, como você disse, não estamos no lugar, né? Não nascemos na casa por acaso, não estamos trabalhando onde trabalhamos por acaso, estamos onde estamos, com as pessoas que estamos por acaso. E aqui falando nisso, que ele concede a cada cooperador o material conveniente e justo, ou seja, está ali, né? A, pedra, a semente da vinha. Então, acho que essa comunhão de pensamento, de como Jesus tem a gente nessa vinha dele, como nós somos, né? A vinha de Jesus, ele trabalha em nós, que a gente faça a nossa parte, usando isso que ele coloca para a gente, para fazer a nossa vinha dentro da gente, como a Lina falou, o trabalho no final do dia, a vinha mesmo, pode ser no escritório, na casa, ou na igreja, ou no clube, onde você estiver, no fundo, o trabalho é na nossa vinha, é como a gente vai se comportar em cada local, como que a gente vai fazer útil aquela ocupação realmente, para quê? Para o bem geral. Que lembra, se é bom para todos, então é bom. Não pode ser bom só para alguns. A gente ainda não entende muito isso, né? Que tem que ser bom para todos, de verdade. Quando é bom só para uma parcela, é um pouco, não é a visão geral, né, do universo, do cosmos, disso tudo que é necessário, que nós somos todos filhos de Deus. Nesse sentido que eu quero dizer mais amplo. Mas é uma viagem gostosa de pensar nessa vinha, porque acho que tira a questão do eu tenho que trabalhar, mas se eu tiver que, como fala, cultivar a minha vinha, toma uma outra conotação assim, muito, muito bacana de pensar no que é cuidar de uma vinha. Só para eu terminar aqui, a gente já está chegando no tempo, mas só para terminar minha fala aqui, acho que a questão do pagamento, né? E as pessoas sempre que leem quando a gente lê a parábola, que os primeiros eles se perguntam, poxa, mas os que chegaram agora, na última hora, também vão receber a mesma coisa? E Emmanuel tem um comentário no Consolador, que ele diz assim: a alma, aqui ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Então, acho que
está nas nossas mãos, está em nós, está, em nós tomarmos também uma decisão, é uma decisão eu acho, é uma decisão do recomeço, é uma decisão de transformação, de rever todas as nossas crenças, o que nós pensávamos que era correto, será que é mesmo? Tudo que eu pensava que me pertencia, será que me pertence? Não, nada me pertence, nada é meu. Mas o que que eu posso trabalhar? Onde é que eu posso trabalhar em mim para criar o meu céu, criar o céu dentro de mim, né? Era isso. Também para finalizar é essa história, como você disse, nada é meu, nada me pertence, a gente entra na vida sem nada, e o que constrói a gente pensa que é nosso, né? Isso tudo que eu tenho aqui é meu, me pertence, mas aí quando a gente é chamado para o mundo espiritual, não dá para levar nada, né? E às vezes até aquela roupa bonitinha que a gente separou para quando desencarnar, né? Botarem aquela roupinha bonitinha para na hora do velório, às vezes a cunhada invejosa já pegou também, já levou para ela, botou uma bem velhinha. Então, nem isso você decide mais. Então, é tudo muito, muito rápido, é tudo muito. Somos nós com nós mesmos, né? A vinha é nossa, o trabalho é nosso, né? E a coisa mais importante é desejar fazer alguma coisa que mude algum sentimento que eu carrego dentro de mim. Essa é a proposta. A remuneração é válida? É, se o trabalho é material, é válido. Mas se também do trabalho material não for revolver ou alimentar a minha vinha, alguma coisa está errada comigo. Eu estou jogando as sementes em lugar, né? Em outro lugar que não deveria. Então, a justiça divina existe? Existe. Deus não é injusto, de forma nenhuma. Então, a nossa remuneração sempre é a mais do que mereceríamos, né? Como todo pai amoroso, nos pega no colo muitas vezes e nos dá aquilo que a gente ainda não merece, mas só para nos acalentar o ego um pouquinho e deixar a gente com força para seguir adiante. Então, isso é muito bom. Teve um negócio que eu vi, eu não sei quem foi que disse, mas alguém vai saber, que nós ficamos tão preocupados em fazer o bem que esquecemos de ser bons. O bom é ser bom, né? Agora, a gente pode ir fazendo coisas achando que já é bom. Ah, não, eu já faço bem, olha quanta caridade eu faço. Sim, olha quantas pessoas eu ajudo. Sim, e a sua vinha está seca ou está lá fértilzinha? Né? Porque o importante é aquele bem que você faz lhe nutrir. Porque senão é aquele bem que você faz esperando o obrigado. E obrigado não nutre ninguém. Né? Obrigado é uma coisa que a pessoa pode na vinha dela já existia ou não, é um problema da vinha dela. A minha vinha, não, a minha vinha já tem a gratidão de estar podendo fazer aquele bem, de causar aquele bem a outra pessoa e me satisfazer, e me nutrir e virar as costas e seguir adiante. Essa é a proposta, né? Agora, é difícil, às vezes, a gente fazer isso no campo espiritual, às vezes é muito bom. A gente chega aqui, né? Traz uma coisa e distribui, faz e alimenta alguém, investe em alguém, isso é bacana. Mas é importante a gente fazer isso em casa, fazer isso no trabalho, fazer isso em todos os lugares. Ter esse prazer em ver o outro satisfeito por alguma coisa que às vezes você arrancou de si para poder alimentar ou ajudar, né? Então é isso aí, meninas. Gostei.